pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Lilia Lacha do canal Cateleia Crochê. E hoje eu trouxe aqui pra vocês, gente, uma versão melhorada do passo a passo do cavalinho do Flamengo, que algum tempo atrás eu já compartilhei com vocês aqui no canal a videoaula. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, certo? Então, nesse vídeo, eu fiz umas adaptações para melhora, tá? Por exemplo, no pezinho aqui eu fiz uma leve curvatura para cima, coloquei meinha. Aqui no corpinho, ó, eu fiz ele todo redondinho no anterior. Esse eu já fiz ele com mais quadradinho, digamos assim, né? O bracinho eu fiz com uma leve inclinação também para dentro. E a cabeça eu fiz ela maior, ficou mais proporcional ao meu ver aqui ao corpinho do cavalinho, certo? Então, eu trago aqui uma versão melhor. Acredito que, como me deu maior satisfação para você também, com certeza vai dar maior satisfação aí, certo? Então, pessoal, para fazer esse cavalinho, eu utilizei aqui o fio 6, né? Eu fiz barbante fio 6, tá bom? As cores vocês estão vendo aqui, eu usei preto, branco, vermelho, o caramelo e esse bege, tá? O branquinho aqui do olho e o preto, branco, preto do olho e o dentinho. Eu usei fio amigurumi, porque para ficar mais definidinho, para ficar mais bonito, né, mais detalhado, eu optei por usar um fio menor. Aí, para tecer com o fio 6, eu usei agulha 3 milímetros. E para tecer com o amigurumi, eu usei 2 milímetros. Eu usei aqui também, ó, fio marrom, o fio 6 marrom, para fazer aqui a crina, tá? O rabinho aqui, que também no anterior eu não tinha colocado, nesse eu coloquei, certo? Se você tiver lã, fica melhor ainda, tá? Mas eu usei o que eu tinha aqui. Então, pessoal, esse é o resultado, eu acho que ele ficou muito melhor nessa versão, e eu espero que agrade aí você também e o público que você atender, tá ok? Só lembrando, pessoal, essa versão aqui é listradinha assim na horizontal, né? A camisa do Flamengo, ela é assim. Mas se você tiver algum time, outro time que seja dessa forma também, você pode aproveitar o mesmo passo a passo para fazer a camisa aqui, tá? E se for fazer um que seja de uma cor só, é só ignorar as trocas de fios. É só fazer, tá? Inteiro aqui, por exemplo, se for do Palmeiras, todo verde, vai fazer todo verde, ignorando a transição, né, a troca de fio. E assim por diante, se for Inter, todo vermelho, tá? Em breve eu vou trazer um com as listras na horizontal. Aí vai dar para você adaptar aí para outros times também, por exemplo, o Botafogo, né, o Grêmio, o Atlético Mineiro, certo? Então, eu acho que vai ser bem bacana aqui essa aula que eu trouxe aqui para vocês. Então, gente, ó, se você ainda não conhece Cateleia Crochê, eu te convido aqui a se inscrever, ative o sininho também, que assim você ativando o sininho você tem acesso, né, mais rápido aos conteúdos que eu compartilhar aqui, você vai receber em primeira mão aí uma notificação, ok? Registra no comentário aí como que tá sendo a sua experiência aqui conosco nesse passo a passo. Se você fizer este trabalho através dessa videoaula, nos faça a gentileza de postar fotinha, nos marcar para que a gente possa também apreciar o seu trabalho. A Ateliê Crochê tá no Facebook, tá no Instagram. E vai ser um prazer ter você lá conosco também. E se você permitir, a gente vai compartilhar também o seu trabalho com muito, muito amor, muito carinho também. Certo? E mais, gente, ó, não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos crocheteiros, tá bom? Curta. E vai ser um prazer enorme estar aqui compartilhando mais esse trabalho com vocês. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Bem, nós vamos iniciar aqui com o fio preto, tá? Vamos fazer aqui um anel mágico. E neste anel mágico, eu vou fazer uma correntinha aqui para prender. Não conta como ponto, tá? É só para prender. E agora, aqui dentro deste anel,
eu vou fazer 6 pontos baixos. Certo? Agora, a gente pode fechar o anel. E vamos continuar de forma circular para dar seguimento aqui à nossa segunda carreira. Então, eu vou aqui, ó, no primeiro ponto, não na correntinha, tá? No primeiro ponto aqui, ó, que eu fiz, iniciei, e vou fazer já aqui o meu primeiro ponto da segunda carreira. Certo? A segunda carreira nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento, certo? Vão ser 6 aumentos no total. Aqui, gente, esse fio de sobra, eu vou usar ele para me conduzir, para marcar aqui o final da carreira, ó. Esse aqui é o último ponto da primeira carreira. Então, eu vou sempre estar passando pelo ponto para eu saber quando eu estou terminando determinada carreira, certo? Então, aqui, ó, nosso primeiro aumento da segunda carreira. No ponto seguinte, também faço um aumento e assim até concluir aqui a minha segunda carreira. Vão ser 2 pontos para cada aqui de base. Ok? Agora aqui nós vamos iniciar a nossa terceira carreira. Na nossa terceira carreira, nós vamos fazer o seguinte: um ponto sozinho, no seguinte, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Deixa eu continuar marcando aqui com o meu fiozinho. Se você quiser usar o marcador, gente, você pode ficar à vontade, tá bom? Eu gosto de usar o fiozinho, porque no final eu acabo arrematando ele dentro da peça e acabo... Eu acho que tirar e colocar o marcador acaba sendo meio confuso, mas você pode fazer aí conforme você achar melhor. Então, nessa terceira carreira, nós vamos fazer sempre a cada um ponto sozinho um aumento, um ponto sozinho um aumento. Vamos totalizar, no final dela, 18 pontinhos, certo? Ó, estou chegando aqui, cheguei no último ponto, onde eu faço o último aumento, certo? Quarta carreira. Quarta carreira, a cada 2 pontos sozinhos, tá? Ó, 1, 2, a gente vai trabalhar o aumento, certo? Sempre assim, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento. Deixa eu marcar aqui o meu último ponto da terceira carreira. E assim, fazendo dessa forma, a cada 2 pontos um aumento, essa carreira ela vai ficar com um total de 24 pontos no final. Olha, encerrando aqui a quarta carreira, gente, essa quarta carreira vai ser a última carreira da perninha que nós vamos trabalhar aumentos, certo? Então, na quinta carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, ok? Aí, nós vamos repetir desse modo, como esta carreira, por 4 vezes, certo? Então, eu vou fazer a quinta carreira, a sexta, a sétima e a oitava, ok? Então, nós vamos fazer assim, com 20 pontos, a 24 pontinhos por 4 carreirinhas aqui desta vez, tá ok? Não esquecendo de marcar, gente. Se a gente marcar a cada pontinho que a gente finalizar no nosso trabalho aqui, a gente sempre vai conseguir contar as carreiras sem errar, tá? Sem se perder. Então, não esqueçam de marcar. Então, vamos lá. Vou fazer aqui as minhas 4 carreirinhas iguais e volto com vocês quando eu terminar, certo? Olha, fiz aqui as minhas 4 carreirinhas sem aumento, 8 carreiras até agora no total, e agora eu vou fazer a minha 9ª carreira.
A nona carreira, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, ó, 10 pontos baixos, um para cada de bases seguintes. No total são 10, certo? Deixa eu só conduzir o meu fio aqui para saber o meu último pontinho, tá vendo? Eu não marquei todos, mas eu preciso marcar aqui, porque essa é a minha primeira carreira aqui que eu vou trabalhar após a sequência de 4 sem aumento, certo? Nós vamos fazer um detalhe aqui para fazer uma leve diminuição, certo? Então, nós precisamos marcar aqui. Então, aqui eu vou fazer por 10 pontinhos seguidos, ó. Certo? Agora, aqui, ó, nos dois próximos pontos, eu vou fazer 2 pontos em um, certo? Na verdade, vou diminuir, né? Vou usar esses 2 pontos aqui para fazer um. Então, eu vou aqui, ó, nesse próximo ponto seguinte, e vou pegar somente a laçadinha da frente, ó. E já vou e insiro no próximo ponto também, pegando só a laçadinha da frente. Ó, fica espécie de um Vzinho aqui na agulha. E aqui eu faço uma diminuição. Certo? Fiz a minha primeira. Agora, nos dois seguintes, eu trabalho normalmente 1, 2 pontos, certo? E repito mais uma diminuição aqui seguinte, certo? Ó, só pega a laçadinha da frente do primeiro ponto e do seguinte, ó. Fica igual um Vzinho na agulha. Aí, agora eu faço um ponto usando 2 de base. Fiz mais uma diminuição. Como nós estamos fazendo 2 diminuições aqui nessa carreira, nós tínhamos 24 e agora nós vamos ficar com 22, certo? 22 pontinhos aqui nesta nona carreira. Estamos encerrando aqui a nona carreira já, ó, tá vendo? Meu fio aqui tá me mostrando que eu tô chegando no final, certo? Agora aqui, pessoal, eu vou fazer mais uma carreirinha toda sem ponto sobre ponto, mantendo os 22 pontos que nós acabamos de fazer na nona carreira, certo? Então, no total, nós ficamos aqui com 10, vamos ficar com 10 carreirinhas na cor preta, certo? Então, é isso, nós vamos fazer assim até finalizar. Eu vou puxar o meu fio aqui para continuar me conduzindo, você também introduz aí o seu fio marcador ou o marcador mesmo, ok? E nós vamos aqui fazer esta última carreira, mantendo os 22 pontos na cor preta. Depois nós vamos trabalhar. Olha, finalizando aqui a nossa 10ª carreira, eu não vou fechar com o fio preto, tá? Ó, eu vou reservar a última laçada para eu já dar início à carreira com o fio branco, certo? Então, aqui, ó, ao invés de eu fechar esse último ponto dando a laçada com o preto, eu vou dar a laçada com o branco, ó. E assim eu troco de cor, certo? Ó, já vou fazer aqui o meu primeiro ponto aqui com o fio branco. Um detalhe que eu vou compartilhar aqui com vocês, essa carreira que nós vamos fazer com o fio branco, eu vou pegar só a laçadinha de trás, tá? Então, vou fazer o meu primeiro ponto aqui para já prender o fio branco, ó, aqui. Peraí que eu peguei fio duplo. Eu tenho que pegar esse fio aqui, tá, gente? Ó, e eu acabei pegando o fio mais curto. Então, deixa eu voltar aqui. Ó, esse fio que eu preciso pegar. Então, aqui, ó, eu dei a minha última laçada no fio preto com o branco e vou fazer o meu primeiro ponto com o fio branco aqui. E só pegando a laçadinha de trás. Aí, eu aproveito e prendo esses dois fios aqui, ó, o branco e o preto. O preto que eu vou parar de usar e o branco que eu comecei a usar aqui. Certo? Aí, aqui, gente, eu já posso cortar o meu fio preto pra não ficar esse monte de fio aqui, né? Ó, vou cortar. E eu já posso aqui, gente, ó, fazer o arremate com a sobra de fio preto, ó,
que a gente usou para marcar, tá vendo? Eu coloquei ele para dentro, certo? A minha última marcação. E aqui, eu vou dar os 3 nozinhos, ó, com o fio que eu acabei de cortar e com o fio de marcação que eu tava usando aqui. Eu faço os 3 nozinhos, garantindo aqui o arremate. Certo? E agora, é só botar ele pra dentro aqui, ó, que ele não vai nos atrapalhar. E a gente continua fazendo aqui a nossa perninha, tá? Normalmente. Ó. O fio preto já tá arrematado, coloquei ele pra dentro. Agora, esse fio branco aqui, eu posso deixar ele de sobra aqui pra usar como marcação. E agora, nós vamos fazer, gente, ponto sobre ponto. Vamos trabalhar agora aqui até o final de ponto sobre ponto. Nós vamos manter 22 pontos, tá? Sendo que essa primeira carreira que nós estamos fazendo aqui com o fio branco, nós vamos pegar somente a alcinha de trás. Aqui no preto ele é difícil de ver, mas é para ficar uma nervurinha assim, ó, de marcação, certo? E esse branco aqui, a gente tá fazendo para definir a meia da perninha do nosso cavalinho, certo? Então, por isso que eu tô fazendo só com a laçadinha de trás, para dar uma nervurinha aqui e para marcar como se fosse o do sapato, a marcação da transição do sapato para a meia aqui na perninha do nosso amigurumi, certo? Do nosso cavalinho. Então, eu vou trabalhar aqui, gente, essa é a primeira carreira. Com o fio branco, eu vou manter essa quantidade de pontos, tá? E vou fazer 4 carreirinhas com esse fio branco, certo? É mais fácil contar com essa cor, né? Mas continue, gente, fazendo a marcação para você não se perder, tá bom? Ó, esse é o primeiro ponto que eu trabalhei aqui no fio branco. O primeiro ponto da minha primeira carreira com o branco aqui, certo? Então, eu vou continuar marcando, porque assim eu consigo contar as minhas carreiras sem me perder, certo? Não esquecer, ó, já ia fazer errado aqui, não esquecer de usar como base, sempre pegando a alcinha de trás, ok? E nós vamos trabalhar assim por 4 carreiras aqui, utilizando o fio branco, certo? Só voltando aqui para explicar um detalhe. Nós fizemos aqui essa primeira carreira no fio branco usando só a argolinha de trás, tá? As outras 3 carreiras, gente, nós não precisamos pegar só a laçadinha de trás, tá? Nós vamos trabalhar, ó, normalmente pegando as duas. É só na primeira carreira, né? No caso do fio branco aqui, e na próxima vez que nós formos trocar, nós também vamos fazer assim. É só para marcar a transição, tá? Da meia, do sapatinho para meia e depois da meia para perninha, tá? Então, ó, na segunda, terceira e a quarta carreira, nós vamos pegar as 2 laçadinhas normalmente, certo? Olha, fiz aqui as minhas 4 carreirinhas do branco, 1, 2, 3, 4, ó, esse é o último ponto aqui da 4ª carreira no fio branco. E agora eu vou trabalhar com o fio caramelo. E o fio caramelo nós vamos fazer a troca da mesma forma que nós fizemos o fio branco, tá? Ó, eu vou reservar a última laçada do último ponto para dar com o caramelo, ó. Certo? Peraí que ficou faltando um fiozinho do branco para passar. Deu uma desfiadinha aqui. Aí, gente, ó, a gente ajusta, dá uma puxadinha aqui no branco e no caramelo para ajustar. E nós vamos seguir agora aqui fazendo com o fio caramelo. E nós vamos fazer como nós fizemos a primeira carreira do fio branco aqui, tá? Pegando só a laçadinha de trás. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto, prendendo os 2 fios aqui, o branco e o caramelo, que eu tô fechando e tô iniciando, certo? Aí, daqui por diante, eu vou trabalhar essa primeira carreira aqui do fio caramelo, pegando só a laçadinha de trás, gente. E nós vamos manter
22 pontos, tá, gente? Agora, aqui nós vamos trabalhar com 22 pontos até finalizar a perninha do nosso cavalinho. E só para frisar, essa primeira carreira do fio caramelo, para marcar a transição das cores e o final da meinha e o início da perninha, nós vamos pegar somente a laçadinha de trás. A partir da segunda carreira, com o fio caramelo, nós vamos pegar as duas laçadinhas normalmente, como nós fizemos com o fio branco, tá? E aqui, gente, a gente também já pode cortar o fio branco e arrematar, como a gente fez com o fio preto, para não ficar esse monte de fio aqui nos atrapalhando, certo? Então, encerrando essa carreira, nós vamos continuar fazendo carreirinhas com o caramelo, tá? Mantendo os 22 pontos até a transição da próxima cor. Aí, nós vamos fazer por repetidas vezes essa quantidade de pontos nessa cor. Uma quantidade de carreira, gente, ó, já fechei aqui a primeira com caramelo. Nós vamos trabalhar aqui agora, depois dessa, mais 13 carreirinhas de ponto sobre ponto com o fio amarelo, com o fio caramelo, perdão. Ó, já vou dar início aqui à minha segunda carreira. Tá vendo? A segunda carreira, eu vou trabalhar pegando as duas alcinhas. E assim, eu vou fazer por 14 carreiras no total com fio caramelo. Eu tô fazendo aqui a segunda, certo? Então, nós vamos contar a partir da primeira aqui com fio caramelo e vamos fazer um total de 14 carreirinhas, mantendo essa quantidade de pontos aqui, certo? Então, olha, fiz aqui as minhas 14 carreiras no fio caramelo, tá? Esse aqui é o último ponto. Eu vou desmanchar ele aqui na metade, né? Porque eu vou trocar de cor mais uma vez, certo? Então, aqui eu reservo a última laçadinha para dar com o fio preto. Eu vou voltar a trabalhar agora aqui com o fio preto, certo? Ó. Então, eu dou a minha última laçada aqui do último ponto com o fio preto. Do mesmo jeitinho que eu fiz as anteriores, tá, gente? Então, vamos lá. Só puxar aqui para dar a última laçadinha, certo? E agora, nós já vamos aqui prender com o primeiro ponto, os dois pontos aqui, o caramelo e o preto que nós estamos iniciando. Nessa carreira aqui de transição, nós não vamos pegar a laçadinha de trás, nós vamos trabalhar normalmente, tá bom? Porque como o shortinho ele fica por cima, né, a gente não vai conseguir fazer uma marcação definida aqui. Então, nós vamos continuar aqui fazendo, trabalhando, pegando as duas alcinhas de cada ponto. Podemos arrematar, cortar e arrematar o fio caramelo aqui, tá bom? Que agora nós vamos finalizar a perninha do nosso cavalinho com o fio preto, tá? Já podemos arrematar o fio caramelo aqui também. Então, aqui, gente, para fechar a perninha aqui do nosso cavalinho, nós vamos trabalhar aqui 6 carreiras com o fio preto, 6 carreiras no total, certo? Aí, a gente fazendo as 6 carreirinhas, a gente pode cortar o fio, tá? E dar por encerrada essa primeira parte aqui do nosso passo a passo, né? Aliás, da primeira peça aqui do nosso passo a passo. A próxima peça nós vamos fazer os bracinhos, ok? Então, vou fazer aqui, totalizando aqui as 6 carreiras no fio preto, fiz o meu último ponto aqui. E agora, eu vou aqui, ó, no próximo ponto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, finalizando aqui a confecção da perninha, certo? Então, aqui eu corto um fio maior, um fio com bastante espaço, para que eu possa usar esse mesmo fio para fazer a aplicação com costura da perninha no corpo do cavalinho, certo? Ó, já cortei, agora arremato. Aliás, não preciso arrematar, eu vou usar esse fio para costura, certo? Só vou puxar ele para dentro aqui.
e reservar. Reservar aqui, você já pode encher, deixar ele cheio, certo? E o pezinho, a perninha aqui do nosso cavalinho, ela tá pronta. Aí, nós precisamos fazer, né, 2 perninhas dessa, tá, gente? 2 perninhas que nós vamos fazer. Tem um lado aqui, que é onde a gente fez a diminuição, e ela fica aqui no centro, tá vendo? Ela dá uma leve, ó, tá vendo? Uma leve ondulação aqui, para marcar o pezinho do cavalinho. Então, nós vamos fazer, gente, 2 perninhas pra gente fazer o par de perninhas do cavalinho. Um detalhe. Agora, pra gente fazer os bracinhos, nós vamos iniciar da mesma forma, fazendo o anel mágico, tá? Prendendo aqui com uma correntinha. E com 6 pontos baixos aqui iniciais, certo? Na primeira carreira. Fechando o anel após o 6º ponto. Trabalhamos também de forma circular, certo? Então, nós vamos continuar precisando marcar o nosso ponto aqui, tá? Eu gosto sempre de marcar o último ponto de cada carreira. Mas antes eu gosto de fazer o primeiro ponto da próxima, que aí eu consigo marcar sem deformar o ponto, no caso, o último ponto aqui. Então, a segunda carreira eu já faço o primeiro ponto aqui, tá? Eu vou continuar fazendo a marcação do último ponto com o fio de sobra. Você pode continuar marcando aí da forma que você preferir, com o marcador ou o fio de sobra aqui também, certo? Então, na próxima carreira, segunda carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos para cada um de base, certo? Nós fizemos 6 na primeira, então, essa daqui nós vamos dobrar a quantidade, porque nós vamos trabalhar 2 para cada. Então, ficamos, então, no final com 12 pontinhos aqui, 12 pontos baixos na segunda carreira. Segunda carreira encerrada. A terceira carreira, vamos trabalhar um ponto sozinho, um aumento. Para cada ponto sozinho, vamos trabalhar um aumento em seguida, certo? E eu vou continuar marcando aqui o meu último ponto da carreira anterior, certo? Nessa carreira, terceira carreira, nós vamos ficar com um total de 18 pontos no final, certo? Sempre a cada um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Olha, encerrei a terceira carreira, três carreiras até aqui. Agora, eu vou trabalhar, gente, ponto sobre ponto, vou manter aqui 18 pontos por 4 carreiras aqui, sem aumento, tá? Sem contar essa última que nós fizemos com aumento com 18 pontos, nós vamos fazer mais 4 carreirinhas, mantendo esse número de pontos. Ponto sobre ponto por 4 carreiras aqui é o nosso próximo passo para fazer aqui o nosso bracinho, certo? Tendo feito aqui as minhas 4 carreiras, sem aumento, mantendo os 18 pontos, tá? Até aqui eu fiz 7 carreiras e eu vou para a oitava. A oitava carreira, nós vamos fazer o seguinte: um ponto baixo normal. E no próximos 2 pontos, nós vamos usar eles como base para fazer um ponto apenas. Então, a gente vai trabalhar uma diminuição, certo? Como nós trabalhamos na perninha, ok? Só que numa dinâmica diferente. Aqui, ó, eu fiz um ponto, no próximo eu vou fazer a diminuição, certo? Ó, pego só a primeira laçadinha do próximo ponto, do seguinte, ó, fica um Vzinho na agulha, e aqui a gente faz uma diminuição, ok? Agora, nós vamos trabalhar aqui 12 pontos baixos seguidos.
certo? Agora, nos dois próximos pontos, nós vamos fazer mais uma vez uma diminuição. Pega a laçadinha do próximo ponto, do seguinte, fica como se fosse um Vzinho na agulha, e aqui a gente faz um ponto em 2, usando 2 como base. Certo? E agora, nós vamos fazer o último ponto aqui para fechar a nossa carreira. Certo? Essa é a 8ª carreira, a primeira e a única, né, carreira de diminuição aqui do bracinho, certo? Nós tínhamos 16 pontos, com essa carreira que diminuímos 2, ficamos com 14 pontos, certo? Agora, nós vamos fazer mais uma carreira, tá? Uma carreira de ponto sobre ponto. Nós vamos manter aqui nessa carreira com preto 14 pontinhos, ok? Bem, encerrando aqui essa carreira, tá? A 9ª carreira, no caso, com o fio preto. Esse é o último ponto que nós estamos fazendo pela metade, porque nós vamos agora inserir o fio caramelo, vamos trocar de cor. Então, nós vamos trocar como nós trocamos das perninhas, como fizemos a troca de fios na perninha, certo? Da mesma forma, tá vendo? E agora, aqui a gente vai fazer o primeiro ponto com o fio caramelo, pegando a alcinha de trás do próximo ponto, só a alcinha de trás, tá? E a gente aproveita e prende esses 2 fios aqui. O que nós estamos encerrando com preto, o que nós estamos iniciando com caramelo, certo? Primeira carreira aqui com o fio caramelo, a gente pode cortar o fio preto, tá? E fazer o arremate aqui no avesso, usando o fio que me conduziu até aqui e o fio que nós estamos cortando, certo? Então, nessa carreira aqui, primeira carreira com fio caramelo, nós vamos trabalhar usando só a alcinha de trás, pegando só a alcinha de trás como base, certo? Ao encerrar essa primeira carreira, nós vamos fazer como fizemos na perninha, pegando as 2 alcinhas até o final, ok? Olha, eu tô encerrando aqui a primeira carreira, certo? Ó. Aí, já vou iniciar o primeiro ponto da segunda carreira com fio caramelo, ok? E assim eu vou mantendo ponto a ponto, até completar um total, gente, de 14 carreiras com o fio caramelo. Olha, encerrei aqui a minha sequência de 14 carreiras no fio caramelo. Esse aqui é o meu último ponto, ó, do fio caramelo, que a gente faz incompleto, porque nós vamos trocar o fio agora. Nós vamos fazer agora com o fio vermelho, tá? A gente vai simular aqui a manga da blusa do nosso cavalinho, certo? Por exemplo, eu tô fazendo aqui vermelho porque esse que eu estou gravando, eu estou fazendo o cavalinho do Flamengo, tá? Mas aí, se você for fazer, por exemplo, do Vasco, ou Botafogo, Atlético, ou outra cor, o próprio Palmeiras, você vai fazer de acordo com o que você, de acordo com a cor da camisa, certo? Então, aqui eu tô fazendo o vermelho. Agora, a camisa, gente, como foi a transição da perninha pro short, aqui é a transição pra manga da camisa. Então, a gente não vai usar também a laçadinha de trás. Nós vamos pegar as 2 laçadinhas aqui. Já aproveito e prendo os 2 fios aqui, ó, o fio que eu tô deixando de trabalhar e o fio que eu tô iniciando, a sobra. Já prendo ele aqui, certo? Aí, aqui eu já posso cortar o fio caramelo e fazer o arremate desse fio, certo? E nós vamos dar continuidade aqui com o fio vermelho, ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui um total de 6 carreiras com o fio vermelho, tá? 6 carreirinhas de ponto a ponto, sem aumento, sem diminuição, pra gente completar aqui o bracinho do nosso cavalinho, certo? Olha, fiz as minhas 6 carreirinhas aqui com o fio vermelho. Agora, eu vou cortar o meu fio,
com sobra de fio, tá, gente? Porque nós vamos aproveitar esse fio para costurar. E aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar, ó, no próximo ponto. E puxo o fio para dentro aqui da nossa, pro avesso. Trago a sobra de fio aqui pro avesso, certo? Ó. Agora, nós completamos aqui o bracinho, ó. E ele vai dar essa leve curvatura aqui também, tá vendo? Pra ele ficar assim, certo? E nós vamos fazer dois também, ok? Então, ó, esse também eu já fiz aqui, ficou com a leve curvatura, e esse aqui, certo? Então, nós fizemos os dois bracinhos, agora nós vamos reservar. E o nosso próximo passo agora é fazer o corpo do nosso cavalinho. Vamos lá. Para fazer o corpinho do nosso cavalinho, nós vamos trabalhar de forma diferente. Eu não vou fazer anel mágico. Eu vou fazer aqui, ó, um nozinho inicial e vou fazer 16 correntinhas aqui. Aí, agora eu vou aqui, ó, na 15ª, de número 15, e vou trabalhar um ponto baixo. Para cada um dos pontos seguintes, eu vou fazer um ponto baixo aqui para cada correntinha. Vamos ficar com 15 pontos aqui até o final, certo? Chegando aqui no final, gente, ó, esse é o primeira correntinha que eu trabalhei. Aqui eu preciso virar para ir pro outro lado, para eu trabalhar aqui do outro lado. Então, eu vou fazer um aumento aqui, certo? Eu vou fazer aqui, gente, 5 pontos baixos no total. Tá vendo? Já virei pro outro lado. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, continuar trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base, aproveitando e escondendo essa sobra de fio aqui, certo? Vamos trabalhar até chegar lá no último ponto, que foi o primeiro, na verdade, que nós fizemos aqui dessa carreira. Ó, aqui é o penúltimo e aqui é o último, então, deixa eu andar por mais 2 pontos. Aqui, ó, nesse último ponto, ó, eu já fiz um do outro lado, certo? Então, agora, eu vou fazer também 5 para virar, sendo que eu já fiz o primeiro e aqui eu fiz o do outro lado também. Então, falta fazer 3 aqui para fechar 5 nesse mesmo ponto. 2, 3, 4 e 5 com o que já tá pronto aqui do outro lado, certo? Aí, aqui, gente, eu vou ir aqui, ó, no próximo ponto, ó, vou passar esse e vou pro próximo ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Fiquei aqui com 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e fechei com ponto baixíssimo aqui. Agora, aqui, gente, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar aqui um ponto sobre cada um de base. 2, 3, até chegar lá no primeiro aumento. 4, certo? Aqui, ó, é o 5 que nós fizemos para virar. Nós vamos aqui no primeiro fazer um aumento. No segundo, eu faço um sozinho. No terceiro, eu faço um aumento. No quarto, eu faço um sozinho. E no último, eu faço outro aumento. E assim, ó, eu virei pro outro lado, tá vendo?
Agora, aqui do outro lado, nós vamos fazer 13 pontos novamente, sozinhos. Ó, cheguei aqui na virada que tem os 5 pontos. Nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Então, no primeiro ponto, a gente faz o aumento. No segundo, a gente faz um sozinho. No terceiro, a gente faz um aumento. No quarto, a gente faz um sozinho. E no quinto, ó, que é essa alcinha aqui que nós atropelamos um ponto para fazer o fechamento no outro, eu também vou trabalhar aqui um aumento. E assim, eu vou fechar a minha segunda carreira. A partir dessa segunda carreira, gente, eu vou trabalhar de forma circular. Então, como eu não deixei sobra de fio, aqui eu vou precisar usar um marcador. E você também marque a sua carreirinha aí. Sempre o último ponto de cada carreira, ok? Agora, aqui, nós vamos continuar fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Na verdade, vão ser 14 pontos, porque você já vai entender. Porque esse último ponto aqui, quando eu for fechar essa carreira, eu vou usar ele para fazer o último ponto desta carreira, certo? Então, deste lado vai ser 13, mas depois a gente faz normal. Aí, agora aqui, ó, nós chegamos nesse primeiro aumento aqui. Então, no primeiro aumento, no primeiro ponto do aumento, nós vamos fazer um aumento. Vamos saltar agora 2, ó, fazer 2, ó, 1 sozinho e 2 sozinhos. Agora, vamos fazer novamente um aumento, não é saltar, gente, perdão, tá? E vamos trabalhar, ó, 1 ponto sozinho, 2 pontos sozinhos. Agora, fazemos mais um aumento. Certo? Fizemos o total de 3 aumentos, como na carreira anterior. Agora, aqui, ó, nós vamos trabalhar, tá vendo? Em cima do último ponto do terceiro aumento. Por isso que aumenta 14 para 14 o número de pontos baixos aqui nessa carreira. Aqui na lateral. Então, aqui eu vou fazer 14 pontinhos. Fizemos aqui e chegamos aqui, ó. Peraí que falta um ponto. No primeiro aumento que nós fizemos na carreira anterior. No primeiro aumento, nós vamos fazer, no primeiro ponto, um aumento. Agora, vamos fazer 2 sozinhos, ó. 1, 2. No seguinte, vamos fazer outro aumento. Agora, vamos pular novamente 2. Pular não, fazer 2 sozinhos. 1, 2. E agora, aqui, nós vamos fazer o último aumento aqui desta carreira. Certo? E aqui, vamos fazer o último ponto desta nossa terceira carreira. O último ponto é um ponto sozinho. Certo? E aqui, eu vou continuar marcando meu ponto para me basear. Certo? Nós fizemos aqui 3 carreiras até aqui. Agora, vamos iniciar a nossa quarta carreira. Nossa quarta carreira, gente, é a mesma coisa, tá? Vamos trabalhar aqui pontos baixos até nós chegarmos lá no primeiro aumento da carreira anterior. Olha, cheguei aqui no primeiro aumento. Aí, no primeiro ponto do aumento, eu faço um aumento novamente. E agora, eu faço 1 sozinho, 2, 3 sozinhos. Faço outro aumento aqui.
Agora, faço novamente 3 pontos sozinhos, um para cada ponto de base. E no seguinte, faço outro aumento. Certo? Agora, trabalho pontos baixos, um para cada ponto de base. Eu fiz 3 aumentos novamente, sempre 3 aumentos na lateral, sempre respeitando o espaço, tá, gente? Agora, eu vou trabalhando aqui ponto alto, ponto baixo, até chegar no primeiro aumento da carreira anterior. Dessa vez vão ser 15, se você quiser contar, tá? Olha, chegando aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior, no primeiro ponto do aumento, eu trabalho um aumento, certo? Agora, eu vou trabalhar, ó, 3 pontos sozinhos, ó. 1, 2, 3. No seguinte, eu faço outro aumento. Agora, eu faço 3 sozinhos novamente, ó. 1, 2, 3. Vou fazer o último aumento aqui dessa viradinha, dessa minha quarta carreira. E vou fazer aqui o penúltimo ponto e o último ponto desta minha quarta carreira, certo? Já tiro aqui, ó, o meu marcador, que marcou o último ponto da carreira anterior, e vou marcar aqui o último ponto dessa carreira que nós acabamos de fazer, certo? Agora, aqui nós vamos fazer, gente, mais uma carreirinha de aumentos, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, pontinhos baixos, até chegar no primeiro aumento aqui do outro lado. Olha, cheguei aqui no aumento, tá? Nós estamos fazendo a nossa quinta carreira. O primeiro ponto do aumento, eu faço um aumento, como na anterior, só que nós vamos aumentar o número de pontos de intervalo entre os aumentos. Na anterior, nós fizemos 3, nessa nós vamos fazer 4. 2, 3, 4. No seguinte, a gente faz um aumento. Agora, novamente, eu faço aqui 4 pontinhos sozinhos, um para cada ponto de base. 2, 3, 4. E faço o terceiro aumento desta viradinha, certo? Agora, trabalho aqui pontos altos, pontos baixos novamente, até chegar aqui no meu primeiro aumento do lado de cá, certo? Até chegar aqui do outro lado, ó, cheguei no primeiro aumento daqui do outro lado, né? Eu já fiz o aumento deste lado, agora eu vou fazer deste lado. Então, do mesmo jeito, gente, no primeiro ponto do aumento, nós vamos fazer aumento. Agora, nós vamos fazer 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4, certo? No seguinte, vamos fazer aumento. Fazemos novamente, após esse aumento, 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer aqui o terceiro e último aumento dessa carreira de número 5. E agora, trabalhamos os pontos sozinhos até o último ponto aqui da carreira anterior. E marcando aqui o último ponto meu desta minha quinta carreira, certo? Agora, gente, a gente vai fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto aqui, nesta sexta carreira. E nós vamos fazer uma sequência aqui de carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Essa é a nossa sexta carreira. Nós vamos trabalhar aqui um total, gente, de 10 carreiras aqui, sem aumento. Olha, queridos, fiz aqui minhas 10 carreirinhas de ponto sobre ponto, ó. Cheguei aqui, estou a fazer aqui o meu último ponto. E agora, ó,
Essa parte aqui é o shortinho, né? Que junto aqui com a perninha fica certinho, tá vendo? Agora, aqui nós vamos começar a fazer a camisa, certo? E a camisa é vermelha e preta, ok? Então, eu vou trocar o meu fio aqui, tá? Mas eu não vou arrematar o fio preto, porque logo lá em cima eu vou usar ele novamente, né? Porque é listrado, certo? Então, nós vamos fazer agora algumas carreiras com o fio vermelho, depois voltamos a trabalhar com o fio preto. Então, eu não vou arrematar. Aí, aqui eu vou trocar de fio, ó, do mesmo modo que nós trocamos da perninha, do bracinho, certo? Ó. Vou deixar aqui o fio preto reservado. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto para prender os dois fios. E eu vou fazer pegando a laçadinha de trás, tá? Só a laçadinha de trás. Igual nós fizemos na transição da perninha para a meia, da meia, aliás, do pezinho para meia, da meia para perninha e da mãozinha para o bracinho, certo? Então, nós vamos fazer essa carreira aqui, gente, toda em pontos baixos novamente, pegando a laçadinha de trás, tá bom? Aqui, eu não vou prender o fio, não vou esconder o fio vermelho, o fio preto, não. O vermelho eu vou prender mais um pouquinho, e depois eu posso dar um nozinho aqui no lado avesso, pra prender ele, certo? Ó. A gente pode dividir ele aqui, ó, em duas partes, ó. E arrematar ele aqui dentro, porque nós também não vamos arrematar o fio vermelho quando nós terminarmos ele aqui nessa primeira parte, tá? Ó, vou dividir ele aqui no avesso, tá, gente? E vou fazer logo o arremate dele aqui. Certo? Então, vou arrematar aqui junto com vocês pra gente não ficar com nenhuma dúvida. Certo? Aí, o fio vermelho arrematado, o preto vai ficar aqui reservado. E nós vamos fazer aqui as nossas carreirinhas em vermelho, certo? Pessoal, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Essa primeira carreira com o fio vermelho, nós vamos fazer ele pegando toda essa carreira, pegando só a laçadinha de trás, correto? A primeira carreira. Depois, as outras carreirinhas, nós vamos pegar normalmente, tá? Com as duas laçadinhas, ok? Vamos fazer aqui até o final e eu retorno com vocês pra gente continuar. Olha, fiz aqui a minha primeira carreira do vermelho, toda pegando a laçadinha de trás, ó. Certo? Aqui já marquei o meu último ponto. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos continuar trabalhando ponto a ponto, só que agora nós vamos pegar as duas laçadinhas, como eu falei anteriormente, tá? Ó, vamos fazer aqui, pegando as duas laçadinhas. Então, para essa parte aqui listradinha, nós vamos fazer, gente, 4 carreirinhas no listrado, na cor vermelha. Certo? Eu já fiz a primeira, ok? Vou fazer a segunda, a terceira e a quarta. E na quarta, eu vou trocar de fio novamente, tá? E vou pegar o preto, vou voltar a trabalhar com preto. Certo? Então, ó, vamos fazer aqui 4 carreiras com o vermelho. Depois, nós vamos trocar e vamos fazer 4 carreiras com preto. E assim vai ser até nós terminarmos aqui essa parte aqui do tronco do nosso cavalinho, certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras no total, retorno pra gente trocar o fio juntos aqui mais uma vez e para continuar dando sequência aqui para vocês fazerem o passo a passo certinho do cavalinho, ok? Olha, fiz aqui as minhas 4 carreiras no vermelho, ó. Esse aqui é o último ponto que nós trabalhamos da quarta carreira.
eu vou deixar ele incompleto e o fio preto tá reservado aqui, nós não cortamos. Nós vamos fechar esse último ponto aqui com o fio vermelho, com o fio preto, perdão. E agora, nós vamos aqui, ó, dessa vez nós não precisamos pegar só a laçadinha de trás, tá? Porque a camisa é uma peça só. Então, ó, eu faço só uma aqui para prender o fio, dois para prender o fio vermelho aqui, para ele não afrouxar esse ponto, certo? E agora, eu vou trabalhar 4 carreiras, tá? De 4 carreirinhas aqui com o fio preto, certo? E deixo reservado aqui o fio vermelho, porque quando eu terminar essas 4 carreiras com fio preto, eu vou voltar a trabalhar com o vermelho. Certo, gente? Nós vamos trabalhar aqui algumas carreiras, intercalando o vermelho e o preto, o vermelho e o preto. À medida que eu for fazendo aqui, eu já vou ter um número certo, para ficar certinho aí, para passar para vocês. Ok? Então, por enquanto, nós vamos fazer aqui 4 carreiras do preto e depois nós vamos trocar o fio novamente pro vermelho. Ok? Olha, encerrei aqui as 4 carreirinhas com o preto. Eu vou voltar a trabalhar com o fio vermelho que tá reservado aqui, certo? Vou encerrar esse ponto aqui, ó, com o fio vermelho, certo? E agora, vamos voltar a trabalhar com o vermelho. Deixo o preto reservado aqui, certo? Ó, vamos fazer aqui 4 carreirinhas agora usando o fio vermelho e deixando reservado o preto, certo? Acabando essa carreira aqui, essa carreira não, essa sequência de 4 carreirinhas no vermelho, nós vamos fazer novamente, trocar o fio e fazermos mais 4 carreirinhas no preto. Então, ó, 4 carreiras no vermelho, vou trocar o fio e faço 4 carreirinhas no preto, ok? Porque aí, nós vamos ter 4 listras, né? 2 vermelhas e 2 pretas. Aí, eu volto com vocês, porque lá em cima a gente vai trabalhar diminuindo pra gente fechar o tronco do nosso cavalinho, certo? Então, bem, aqui fiz, ó, as 4 listrinhas, 2 vermelhas e 2 pretas, certo? Esse aqui é meu último ponto no preto. E agora, eu vou trocar o fio, novamente com o vermelho. Da mesma forma que nós trocamos até aqui, certo? Vou fazer aqui já o meu primeiro ponto para prender esse fiozinho preto aqui. Ok? Agora, gente, eu vou fazer aqui mais 3 pontos baixos, tá? Fiz um, vou fazer mais 3, para ficar um total de 4. 3 e 4. Certo? Agora, aqui, gente, eu vou fazer uma diminuição, tá? Porque eu pretendo fazer esse detalhe aqui, ó, na parte de cima também. Então, a gente vai trabalhar aqui embaixo, a gente trabalhou aumento, agora a gente vai trabalhar a diminuição. Então, aqui, ó, para fazer a diminuição, vamos fazer como nós fizemos na perninha e no bracinho. Eu vou pegar aqui, ó, no próximo ponto, a laçadinha da frente do primeiro, do seguinte e do próximo, ó. Só a laçadinha da frente. Fica como fosse um Vzinho aqui na minha agulha, aí eu faço o ponto. Então, eu faço uma diminuição porque eu faço 2 pontos em um, certo? Agora, eu vou fazer aqui 16 pontos baixos. Certo? Fiz 16 pontos, eu vou fazer outra diminuição. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil, tá, gente? Vou fazer mais uma diminuição. Pego só a laçadinha do seguinte da frente e do outro também, 2. Fica como um Vzinho aqui, ó, e faço um ponto usando 2 de base. Agora, eu faço 4 pontos baixos, 1,
2, 3, 4. Certo? Agora, aqui, eu vou fazer outra diminuição. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Que eu faço outra diminuição, ó. Só as laçadinhas da frente dos 2 pontos seguintes. Fiz nossa segunda diminuição aqui da lateral. Agora, eu vou fazer novamente 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Faço a terceira e última diminuição deste lado aqui do corpinho do nosso cavalinho. Certo? Ó, fiz 3 diminuições aqui deste lado. Agora, eu faço novamente 16 pontos baixos. Fiz aqui os meus 16 pontos. Agora, após os 16 pontos, eu vou fazer uma diminuição. A primeira aqui do outro lado, certo? Agora, faço 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, né? 4 pontos, um para cada de base. E vou fazer aqui a minha segunda diminuição. A terceira eu já tinha feito aqui, certo? Então, a gente só vai dar continuidade aqui, ok? Então, aqui eu vou fazer a diminuição, a segunda diminuição, e fechando aqui a minha primeira carreira, aqui com fio vermelho, certo? Então, vamos lá. Agora, aqui na segunda carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. E nós chegamos aqui, ó, no ponto da diminuição da carreira anterior, certo? Então, nós vamos diminuir nele, ok? Ó, vou fazer aqui a minha diminuição, certo? Deixa eu só ver se tá certo esse ponto aqui. Não, eu tenho que andar 4 pontos. 4 pontos, ó. Esse aqui é o meu ponto de diminuição da carreira anterior. Então, anda por 4 pontos e nele a gente vai inserir fazendo a diminuição, certo? Ó. Agora, aqui, eu vou fazer, gente, 15 pontos, tá? 15 pontos aqui normais, até chegar, no caso, esses 15 são até chegar na primeira diminuição que nós fizemos na carreira anterior, tá? No seu crochê é mais fácil visualizar, mas eu tô passando aqui a contagem de pontos para você não se perder, tá? Para começar a encontrar a primeira diminuição da carreira anterior, nós fizemos 4 pontos, ok? E agora, nós vamos fazer 15 pontos para encontrar a próxima diminuição. Aqui, os 15 pontos, certo? Agora, eu vou aqui, ó, fazer a diminuição que eu preciso, certo? Ó, a primeira diminuição dessa lateral aqui. Então, fiz aqui a minha diminuição, vou trabalhar aqui 3 pontos baixos, um para cada ponto de base, 3 pontos baixos, certo? Agora, trabalho mais uma diminuição nos 2 pontos seguintes, minha segunda diminuição dessa lateral aqui, certo? Agora, eu trabalho mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Peraí, deixa eu só puxar meu fio aqui que ele tá querendo enroscar. E faço a minha terceira diminuição aqui dessa lateral. Certo? Agora, aqui, gente, vamos seguir fazendo. A gente tem que cuidar pra gente não pegar o mesmo ponto aqui e contar, tá? Ó, esse aqui foram 2 pontos que eu usei pra fazer a diminuição, então, eu vou pegar o próximo. Agora, nós vamos fazer aqui 15 pontos até chegar na nossa próxima diminuição, tá?
Fiz aqui os meus 15 pontos novamente e vou completar a minha diminuição dessa lateral que eu já iniciei com a primeira aqui no início, tá? Então, aqui eu faço uma diminuição, me resta fazer duas. Nós vamos fazer igual, tá? Vou fazer aqui uma diminuição. Agora, faço 3 pontos. 1, 2, 3. Vou fazer aqui, ó, a última diminuição e fechar a carreira, ó. Aí, eu vou fechar com o último ponto e o primeiro ponto da carreira, que vai fazer a vez aqui para eu fechar essa parte aqui, essa carreira aqui, segunda carreira aqui de diminuições, certo? Ó, ele tá fechando, tá vendo? Vamos fazer aqui mais duas carreiras aqui, seguindo essa no vermelho, certo? Agora, aqui nós vamos fazer, ó, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Chegamos aqui, ó, no ponto de diminuição que fizemos na carreira anterior. Vamos diminuir, tá? Pegando no ponto que nós diminuímos e no seguinte. Certo? Agora, aqui o intervalo entre as diminuições vão ser 14 pontos, tá? 14 pontos baixos de uma diminuição para outra, ok? Olha, fiz os 14 pontos de intervalo, cheguei aqui na primeira diminuição da lateral. Então, eu faço aqui uma diminuição. Certo? E agora, vão ser 2 pontos de intervalo entre as diminuições, tá? 1, 2. Vou fazer a segunda diminuição aqui da lateral. Faço 2 pontos novamente. E a terceira diminuição aqui. Ele vai fechando, gente, então ele fica um pouquinho mais pesado para fazer os pontinhos, mas tá tranquilo, tá? Agora, nós fazemos 14 pontos novamente de intervalo até a próxima diminuição do outro lado, certo? 14 pontos novamente. 14 pontos eu fiz aqui, cheguei na minha outra diminuição aqui do outro lado, vou fazer aqui a primeira, certo? E agora, faço 2 pontos de intervalo, 1, 2, e assim faço aqui a minha última diminuição, ó, pegando o último ponto da carreira e o primeiro último ponto da carreira anterior e o primeiro dessa que nós acabamos de fazer. E aqui nós encerramos essa terceira carreira aqui com vermelho, terceira carreira de diminuições. Olha só, gente, veja bem como que tá ficando aqui, ó. Tá vendo? Ele tá fechando aqui em cima também, certo? Agora, nós vamos fazer aqui, gente, mais uma carreirinha diminuindo, certo? Vamos lá. Mais uma carreirinha diminuindo. Eu vou fazer aqui 2 pontos. 1, 2. Certo? Agora, eu faço aqui, ó, uma diminuição. Ok? Agora, vamos fazer aqui, na anterior foi 14, nessa vão ser 13 pontos de espaço até chegar na próxima diminuição, que é na outra lateral, certo? 13 pontinhos baixos aqui até a próxima diminuição.
Agora, aqui, fiz os 13 pontos, nós vamos fazer uma diminuição. Primeira diminuição da lateral que a gente faz completo, de uma vez, ó. Agora, eu vou saltar um ponto apenas, ó. Um ponto. Vou fazer, aliás, um ponto apenas entre a próxima diminuição, ó. Agora, eu faço outra diminuição. Certo? Ó. Agora, faço um ponto. E no seguinte, deixa eu fechar esse pontinho aqui. E no seguinte, eu faço novamente uma diminuição, que é a terceira desse lado. Certo? Espera aí que o fio tá desfiando. Acho que eu deixei algum fiozinho para trás. Agora, vamos fazer 14 pontos até a diminuição do outro lado, certo? 14 pontinhos. Posições que nos restam para fechar essa quarta carreira. Ó, fiz a primeira. Aqui. Faço um ponto normal. E vou fazer a segunda diminuição aqui, fechando a nossa quarta carreira. E nós fizemos aqui 4 carreiras de diminuições, direto aqui com o fio vermelho. Aqui é o último ponto, certo? Então, eu não vou fechar esse último ponto com vermelho, tá? Vou reservar o vermelho aqui e vou pegar o preto. Na verdade, o fio vermelho a gente já pode até arrematar, tá? Cortar ele e arrematar. O que nós vamos fazer agora é a finalização do corpinho do nosso cavalinho. Deixa eu fazer o próximo ponto aqui para prender no preto. Tá, ó. Só para prender o pretinho aqui que a gente... Só para prender o nosso fio vermelho aqui no ponto, digamos assim. Aí, aqui, a gente pode cortar o fio vermelho, tá? Porque a gente vai fazer agora aqui, a gente pode começar até a encher a partir dessa carreira. Mas nós vamos cortar esse fio vermelho agora aqui e arrematar. Bem, pessoal, fiz aqui, ó, o enchimento já, tá? Do corpinho do nosso cavalinho. Agora, nós vamos finalizar aqui, ó, com o preto. Vamos fazer aqui as carreirinhas finais pra gente fechar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos continuar trabalhando diminuições. Mas a gente não vai diminuir só na lateral, nós vamos diminuir num todo, ok? Então, eu vou fazer assim, ó. A cada 3 pontos, ó, 1, 2, 3, peraí que eu tô com a câmera muito alta, deixa eu abaixar um pouquinho. Aí. A cada 3 pontos, ó, fiz aqui o terceiro, eu faço uma diminuição, certo? Que nós vamos fazer levantando aqui para fechar o pescocinho. Então, nós vamos subir aqui diminuindo mais algumas carreirinhas pra gente fechar o pescoço, certo? Então, ó, nessa carreira aqui, nós vamos fazer a segunda carreira com preto, a segunda carreira de diminuições com o fio preto. A cada 3 pontos baixos, nós vamos fazer uma diminuição, ok? E vai ser assim até completar essa carreira aqui, certo? Façam aí que eu faço aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui no último ponto, inclusive, fiz diminuindo, certo? Agora, nós vamos fazer aqui... Não, eu fiz o penúltimo ponto diminuindo, o último eu fiz normal. Agora, nós vamos fazer aqui a terceira carreira fechando. E nessa, nós vamos fazer... Na anterior, nós fizemos cada 3 pontos. Nessa, nós vamos fazer a cada 2 pontinhos, ó. Faço 2 pontos... e uma diminuição.
certo? Ó, fiz aqui. Aí, faço novamente 2 pontinhos. Peraí, que escapuliu. Agora, pra fechar, ele fica um pouquinho dificultoso. Ó. 1, 2 e faço a diminuição. A cada 2 pontos sozinho, nós vamos diminuir aqui nessa terceira carreira aqui com fio preto. Ok? Faça aí que eu faço aqui e já retorno com vocês. Olha, fechei aqui a carreira, a cada 2 pontos uma diminuição. Nessa aqui é a penúltima carreira, tá, gente? Estamos quase fechando. Nós vamos fazer, ó, assim, a cada 1 ponto sozinho, uma diminuição, certo? Cada ponto sozinho, nós vamos fazer uma diminuição, ó. Ok? Penúltima carreira, falta só essa e mais uma pra gente fechar. Nós vamos fazer aqui pra gente fazer tudo juntinho pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Eu faço aqui e você faz aí mais uma vez. Cada 1 ponto, uma diminuição. Bem, gente, agora aqui pra fechar a nossa última carreira, nós vamos trabalhar diminuições em todos os pontos, tá? Então, ó, para cada pontinho desse aqui, a gente vai trabalhar uma diminuição, certo? Ó, até chegar lá no último ponto aqui da nossa última carreira, ó. Todos os pontos que a gente for fazer agora vão ser diminuindo, certo? Aqui na minha contagem vai ficar 5 pontos e um sozinho, tá? Mas não tem problema, vai dar para fechar assim, certo? Então, ó, cada pontinho a gente vai fazer uma diminuição, certo? Então, você faz aí que eu faço aqui. Eu vou fazer separado, gente, porque para a câmera pegar é bem ruim de fazer assim. Ó, fiz 3. Tá bom? Aí, você faz aí. E eu vou fazendo aqui e volto com vocês pra gente fechar aqui juntos, certo? Agora, aqui, nós fechamos, ó, tá vendo? Fazendo todas essas diminuições, nós fechamos aqui o corpo, tá? Eu vou cortar aqui um fiozinho maior. E já posso aqui arrematar o meu fio, tá? Ó, vou puxar ele aqui. Aí, pra arrematar, gente, eu vou usar aqui uma agulha de tapeceiro, ó. Essa aqui é a número 16, se eu não me engano, tá? Porque nós estamos usando o fio bem grosso. Aí, eu vou passar aqui, ó. Tá vendo? Na alcinha de fora, ó. De cada pontinho que eu fiz aqui por último, ó. Eu vou fazer tipo um zigue-zague, tá vendo, ó? Assim, ó. Tá vendo, ó? Uma costura zigue-zague. Em todos os pontos, ó. Certo? Todos os pontinhos aqui. Aí, lá no final, ó, tô chegando aqui, vamos fazer junto. Aí, a mesa escorrega esse corpinho aqui, dificultando um pouquinho a minha mobilidade aqui pra mostrar pra vocês. Ó, cheguei aqui no último ponto, ó. Agora é só puxar, tá vendo, ó? Cheguei no último ponto, eu vou puxar pra fechar. É como se fosse fechar um anel mágico aqui em cima, certo? Um anel mágico invertido, digamos assim. Aí, agora aqui, a gente pode dar um nozinho. E esconder o nosso fio. Levar ele aqui pra dentro, ó. E esconder ele. Que o nosso corpinho ficou pronto. Certo? Ó, aqui, gente,
a gente vai costurar a cabeça, certo? Deixa eu só moldar aqui, ó. Nosso corpinho ficou assim, ó. Certo? E aqui em cima é onde eu vou costurar a cabecinha do nosso cavalinho. Ok? Então, agora a gente vai reservar, tá bom? E eu vou passar para o próximo passo, que é a confecção da cabeça do nosso cavalinho. Tá ok? Eu vou dividir, então, esse vídeo, gente, para ele não ficar tão comprido, tá? Aqui nós fizemos as perninhas, né? Que nós estamos reservando aqui, certo? E os bracinhos, ó. Aí, você vai encher, eu ainda nem enchi os meus, tá? Você vai encher e vai reservar, tá bom? Você não vai fechar aqui como eu fechei o corpinho, porque aqui nós vamos fazer a costura no corpo do cavalinho. As perninhas aqui, ó, tá? E os bracinhos aqui em cima, certo? Então, nesse primeiro vídeo, eu já passei a primeira parte. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo para você, quando acabar isso aqui, você ir automaticamente para lá, é só clicar em cima, tá bom? Pra gente continuar aqui o nosso passo a passo e você concluir aí o seu cavalinho do Flamengo, ok? Lembrando, gente, tá? Que se for fazer, por exemplo, de outro time que seja com listras assim, ó, na horizontal, você vai usar o mesmo passo a passo, tá bom? Se você for fazer por exemplo, que seja de uma cor só, tipo, digamos, o Palmeiras, né? Você vai fazer você vai fazer a altura do shortinho e esse restante aqui você vai fazer com o fio verde, no caso, certo? Então, é assim que nós vamos fazer, tá bom? Não se limita a fazer especificamente do Flamengo, ok? Então, te vejo aqui no próximo vídeo, ok?